vamos começar o evento. Vou trazer aqui Israel. E aí, Israel, tudo bom? Tudo bem, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tem um pouquinho de atraso nesse começo, mas é normal. Obrigado por estar aqui. Valeu pelo seu tempo e por contribuir com essa causa também, né? E tentar juntar a comunidade de Python nesse evento. Se você tiver algum problema na apresentação, você pode me chamar. Estou aqui para te ajudar no background. Beleza? Beleza. Então, fica à vontade, se apresenta e pode iniciar. Valeu. Valeu. Não sei bem como é que esse negócio funciona. As pessoas estão vendo minha tela, Cadu? Então, sim, elas estão vendo agora a tua tela. Pô. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Enquanto o Cadu falava aí um pouco da Vinta e sobre o evento, eu estava lembrando que eu conheci o pessoal da Vinta, eu acho que 2014, 2015, 2013, na verdade, em Fortaleza. Eu acho que a Vinta estava nascendo ainda, acho que era mais ideia, assim, não tinha nada muito definido, e hoje a gente vê que a empresa Planeira está contratando a galera da comunidade, está ajudando a comunidade, devolvendo conhecimento para a comunidade, tentando promover a linguagem e as ferramentas da linguagem por onde passa, né? A galera que sempre está palestrando em evento fora do país também, e também estão sempre nos eventos nacionais, até ajudando a organizar. Bom, vamos lá, Python em produção. Hoje, quando a gente fala de escalar sistemas, fala em performance, fala em vários usuários usando sua aplicação e tudo mais, a gente sempre escuta vários hypes, assim, e várias soluções prontas e soluções em tese fáceis, né? Você sempre escuta as pessoas falando, vai lá, tem que usar Docker, ou, não sei, tem que usar... tem que pôr na Amazon que vai ficar melhor, ou então, você tem que usar microserviços, porque microserviços vai fazer sua aplicação ficar muito rápida e tudo mais. Só que no final das contas, geralmente a gente esbarra em muitos outros problemas antes de chegar nesses problemas de escala, propriamente dito. Então, antes da gente precisar criar uma arquitetura baseada em microserviços, antes da gente precisar colocar no serviço de cloud mais robusto e tudo mais, a gente acaba enfrentando um monte de outros problemas que acabam passando despercebidos. E esses problemas, eles ocorrem tanto quando você está criando um microserviço ali, autocontido, que resolve um problema específico da sua arquitetura, quanto quando você está desenvolvendo um monolito que resolve, que engloba todos os seus sistemas. São problemas que sempre acabam acontecendo. Então, nessa talk, vou focar em Python, obviamente, em Django, mas acaba sendo problemas que você, usando softwares parecidos, você acaba passando em qualquer tecnologia. Bom, meu nome é Rael, eu sou desenvolvedor de software há mais ou menos 10, 11 anos. Eu sou pythonista desde 2011, que foi quando eu participei da minha primeira Python Brasil, foi em São Paulo, e realmente foi um divisor de águas assim, na minha carreira. Foi algo que tudo que eu fiz de lá para cá foi por conta desse evento. Assim. Então, quando a gente puder voltar à normalidade aí, pudesse encontrar a galera novamente, eu recomendo todo mundo que nunca participou de um evento de tecnologia, nunca participou de uma Python Brasil, de uma Python Nordeste, eu recomendo fortemente que participe. Acho que vale muito a pena. Hoje eu sou desenvolvedor no time de dados do Juiz Brasil. O Juiz Brasil é uma startup do meio jurídico que a gente tem como objetivo conectar as pessoas à justiça. A gente tenta organizar toda a informação jurídica disponível no Brasil
que está espalhado em vários lugares e tentar entregar de forma fácil para o nosso usuário, que é tentando fazer com que as pessoas tenham acesso à justiça de várias formas. Bom, aí tá meus contatos, aí tem o meu Twitter, meu GitHub. Eu sou bem ativo no Twitter, então se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, bater um papo, falar de carreira, falar de desenvolvimento, falar de performance, falar de Flamengo, para mim tá tranquilo, é só me procurar aí. Bom, então vamos lá. Antes de entrar no tema de fato, a gente tem, eu queria que a gente deixasse claro esses dois conceitos aqui, que são escalabilidade e performance. Esses dois conceitos, em muitos momentos, eles meio que se confundem. As pessoas acham que uma coisa quer dizer que é a mesma coisa que a outra, mas não é exatamente assim. Então, aqui para o nosso objetivo aqui, a maioria das vezes a gente vai poder intercambiar os termos, mas eles têm pequenas diferenças entre um e outro. Bom, o que é escalabilidade? A escalabilidade, de forma simplificada, ela é a capacidade que um sistema tem de continuar atendendo seus clientes em um tempo aceitável, à medida que a quantidade de clientes cresce. Então, imagina que você colocou sua aplicação, você colocou sua loja virtual no ar, ela consegue atender um cliente lá, em um cliente por segundo, e a quantidade de clientes vai aumentando. Você colocou uma propaganda na TV, ou você foi anunciado por uma blogueira ou alguém do tipo, e aí o seu acesso aumentou. Então, quando você consegue atender esses clientes você consegue continuar atendendo esses clientes com a mesma qualidade, na medida que essa quantidade de acesso de clientes aumenta, a gente fala que sua aplicação ela é escalável. Ela é escalável. Então, aqui nesse pequeno gráfico aqui, a gente tem, nesse primeiro eixo aqui, a gente tem a melhor performance, a pior performance, e a baixa escala, né, menos acesso e mais acesso. Então, a gente diz que uma aplicação não é escalável quando à medida que os acessos aumentam, ela vai degradando, ela vai ficando mais lenta, os usuários vão começando a ter problemas, eles não vão conseguir resolver, fazer as ações que eles precisam fazer naquele site, seja postar uma foto no Instagram, ou fazer um comentário num blog, ou fazer uma compra em algum lugar. Por outro lado, a gente diz que uma aplicação escala quando ela consegue manter praticamente a mesma performance que ela mantinha antes de ter esse alto volume de acesso. Então, aqui você tem de azul aqui a aplicação que não está escalando, aumentando os acessos, ela está degradando vertiginosamente. Aqui, nessa linha laranja, você vê que o sistema está escalando bem. Apesar dele diminuir um pouco a performance, ele consegue entregar uma experiência razoável à medida que os acessos aumentam. Então, é comum a gente falar de escalabilidade e performance como se fosse a mesma coisa, até porque é bem difícil uma aplicação que não performa bem para poucos usuários, ela ser escalável no longo prazo. Mas existe uma pequena diferença. Então, além disso, além desse conceito, você tem mais uma coisa que é interessante frisar. Bom, à medida que seu sistema ele é mais acessado e ele é mais utilizado pelos usuários, é natural que você precise adicionar mais poder de processamento. Então, você precisa adicionar mais máquinas, mais hardware para dar conta disso. E a forma como o seu sistema se comporta, dado que você está adicionando mais máquinas a ele, é o que diz também que se sua aplicação escala ou não. Então, se você consegue atender 100 usuários ao mesmo tempo, 100 usuários simultâneos, usando uma máquina, em tese você deveria atender 200 usuários simultâneos com 2 máquinas. Não vai ser exatamente esse número, mas a ideia é que seja o mais próximo disso possível, porque você está adicionando mais poder de processamento. Se sua aplicação estiver bem arquitetada, ela deveria usar esse poder de processamento para converter isso em qualidade de acesso para os seus usuários. Então,
É isso. Se eu dobrar a minha quantidade de máquinas, eu vou conseguir atender o dobro de usuários? Isso é uma medida de escalabilidade. Está perto disso? Não está perto disso? Está longe? Então quer dizer que eu não estou escalando bem. Então, mais à frente eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente usa para fazer esse tipo de medida, e é esse tipo de problema que a gente está tentando encontrar quando a gente quer otimizar nossa aplicação para atender mais casos. Bom, e performance? O que é performance? A performance, ela é a capacidade que um sistema tem de executar uma ação em um determinado tempo. Então, isso é bem relativo, na verdade. Porque, por exemplo, para uma transação, sei lá, de um banco, você vai fazer uma transferência de dinheiro, você precisa que aquilo seja executado numa janela de tempo específica ali, porque pode ocorrer um monte de outras coisas nesse meio tempo. Pode entrar um débito que você não estava esperando, seu dinheiro ir embora, pode alguém fazer uma transferência e coisas do tipo. Então, a performance ela é relativa, mas ela é basicamente a capacidade que seu sistema tem de executar uma ação em dado tempo. Então, se você consegue... se você tem vamos pegar o Instagram como exemplo. Quanto tempo leva para o Instagram exibir a timeline dos usuários? Então, leva 200 milissegundos? Então, beleza, a nossa base de performance desse cara é 200 milissegundos. Para cima ou para baixo é a variação desse cara. E para exibir a lista de usuários, 200 milissegundos parece que é ok. Quando eu estou usando o app, eu não consigo perceber tanta lentidão. Eu imagino até que seja menos que isso, tá? Agora, para o Instagram me retornar a lista das fotos que foram tiradas perto da minha localização aqui. Ele sabe onde eu estou pelo GPS e para ele me retornar essa informação. Você vê que é uma informação um pouco mais rebuscada. E, em tese, você sabe que ela é um pouco mais custosa. Então, se ela demorar 300 milissegundos, não quer dizer que ela não é performática. Você pode dizer que ela é aceitável para esses casos. Então, a performance é basicamente como sua aplicação se comporta dado os parâmetros que você setou para ela. Então, aqui, eu coloquei até um pequeno gráfico aqui do New Relic, que é uma ferramenta que eu vou falar mais para frente, e aí você vê que a aplicação está se comportando aqui abaixo de alguns milissegundos aqui, e aí agora aqui às 3 horas da tarde ela sofreu um pico e tudo mais. Então, aqui é a hora que ela começou a degradar a performance. Ela começou a demorar muito para fazer algo que ela fazia de forma bem rápida. Então, aqui a gente também tem um problema. Bom, então ainda falando de performance, existe 2 conceitos que é muito importante para a gente nesse caso, que é o response time e o throughput. O que é o response time? O response time é o tempo que leva desde que o usuário solicitou a requisição até a hora que ele recebeu uma resposta para essa requisição. E o throughput é basicamente quantas vezes eu consigo fazer isso dado um tempo. Então, se eu consigo aceitar 10 requisições por segundo, aí eu consigo tirar o meu throughput. Então, colocando aqui um exemplo de uma aplicação web clássica, a gente tem aqui a nossa usuária aqui, ela fazendo a requisição para o nosso servidor, e esse servidor, por sua vez, ele vai buscar algum dado aqui no banco de dados, o banco de dados retorna para ele, e ele retorna a resposta para o usuário. Então, esse tempo que levou da hora que ela fez a requisição, da hora que seu servidor recebeu a requisição, até a hora que ela retornou, é o que a gente chama de tempo de resposta. A gente quer sempre manter o tempo de resposta o mínimo possível, porque a gente consegue atender mais pessoas. A gente consegue atender mais pessoas se a gente consegue atender mais rápido. Então, você pode pensar num caixa de supermercado. Se um caixa de supermercado leva 2 minutos para processar uma compra, então, a cada 2 minutos, ela vai lá e recebe um cliente. E recebe um cliente e resolve o problema dele. Dado que essa fila vai aumentando, aí a gente vai tendo um aumento nesse tempo de resposta também, porque cada cliente tem que esperar o cliente anterior ser atendido para que ele possa ser atendido nos seus 2 minutos. Então, um exemplo aqui a gente tinha um usuário, ela fazia a requisição, demorava em média 100 milissegundos, e aí a gente começou a ter mais requisições, então
sei lá, agora tem 8 usuários fazendo requisições para o mesmo servidor, então o tempo de resposta já começou a degradar, ele já está em 1 segundo, porque a nossa aplicação tem alguns problemas. E aí aumentou mais ainda o número de usuários, a gente começou a responder em quase 10 segundos. Em 10 segundos, na verdade. E aí, esse é o problema que a gente quer resolver. A gente quer atender o máximo de usuários na menor quantidade de tempo possível. Porque, caso a gente consiga isso, a gente consegue escalar nossa aplicação melhor e manter a performance dela, visto que a gente não vai ficar parado muito tempo processando a única coisa. A gente está sempre processando e retornando para o usuário. E isso de processar no tempo mais rápido possível meio que um pouco de teoria, porque erro também responde rápido, né? Então, nosso usuário ele pode também não ficar muito feliz caso a gente esteja retornando rápido, mas a mensagem ser erro, né? Então, a gente tem que acertar uma matemática para a gente conseguir fazer isso. Bom, para que a gente consiga atender esses requisitos, eu separei aqui em 3 tópicos principais, focando em aplicações Python. Coisas que a gente pode fazer e deve fazer para que a gente consiga melhorar esse nosso tempo de resposta e aumentar o throughput da nossa aplicação, fazer mais com menos e conseguir deixar todos os nossos usuários satisfeitos. Então, esse problema de lentidão do sistema, ou a aplicação não está... Eu botei mais máquinas, só que a aplicação continua caindo. Ou, por exemplo, o meu banco de dados está consumindo apenas 1% de recurso e a aplicação está caindo mesmo assim. Por que está acontecendo? Onde é que está o problema? Então, isso não tem uma resposta só. É um conjunto de técnicas que a gente vai aplicando e vai aprendendo com o tempo. Então, para isso, eu separei aqui mais ou menos em 3 tópicos, coisas que são importantes para a gente saber e utilizar nas nossas aplicações Python, principalmente em aplicações Django aqui, sendo mais específico. Bom, então, o primeiro tópico é utilize todos os recursos. Então, é mais ou menos o que eu falei há pouco. Às vezes, a gente tem uma máquina rodando, atendendo, sei lá, 100 clientes, a gente adiciona mais uma máquina e essa máquina não está atendendo o dobro de clientes. Ou ela está atendendo só 10% a mais de cliente. Então, como assim? Eu estou dobrando a quantidade de recursos e eu não estou conseguindo dobrar a quantidade de usuários que eu atendo? O que está acontecendo? Ou então, o meu banco de dados está totalmente folgado, ele não está sofrendo com nada, e mesmo assim minha aplicação está caindo. O que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo entregar para o meu usuário uma experiência interessante? Bom, então, o primeiro cara que eu vou falar aqui é sobre o Gunicorn. Eu acredito que todo mundo que já colocou a aplicação Python em produção já utilizou esse cara em algum momento, se ainda não, se não continua utilizando. Ele é um servidor WSGI, que é o que a gente chama de servidor de aplicação. Esse cara que ele é o responsável por pegar nosso código Python e entregar para o usuário, rodar ele com a forma que um navegador consiga acessar ou que um cliente qualquer, um código consiga acessar esse cara. Por padrão, o Gunicorn ele usa workers assíncronos. Então, o que isso workers síncronos? O que são os workers? Os workers são os... Ai, Deus, fugiu. Os workers são os serviços, os processos responsáveis por receber as nossas requisições e processar elas e entregar uma resposta para o usuário. Então, digamos que você tem uma aplicação em Python rodando, seja um site, seja uma API, usando o Gunicorn. Por padrão, ele usa o worker síncrono. O que isso quer dizer? Cada usuário que chega na sua aplicação, um worker é responsável por tratar a requisição dele
e ele trata a requisição desse cara do início até o fim. Então, se o request demorou, não sei, 3 segundos, esse cara ficou ocupado por 3 segundos, e nesse tempo ele não conseguiu fazer nada além disso. Então, aí já dá para ter uma ideia de qual é o problema com ele. Os workers síncronos do Gunicorn, eles são o padrão. Então, se você colocar sua aplicação para rodar, a sua aplicação Django para rodar com o Gunicorn sem fazer nenhuma modificação, provavelmente é assim que você está rodando o seu projeto. Pela documentação do Gunicorn, ele recomenda que o total de workers seja baseado na quantidade de cores do seu CPU, do seu servidor. Então, dependendo de como seja o seu processador, ele vai subir de 1 a 10 workers no seu servidor, e essa é a quantidade de usuários que ele consegue atender de uma única vez. Então, se você tem muitos usuários e poucos workers, digamos que você tenha 10 usuários tentando acessar agora a sua aplicação e você tem apenas 5 workers, então até esses 5 primeiros workers, algum desses 5 workers liberar, você tem 5 usuários esperando. Então, e esse tempo ele conta para o response time. Então, o usuário fez uma requisição, o seu balanceador recebeu, ele está tentando passar para o worker, mas o worker está ocupado. Então, isso aumenta muito o tempo de espera do usuário e isso deixa a sua API lenta. Então, se você colocar, nesse caso, você dobrar o número de máquinas, agora você tem 10 workers, você vai conseguir atender os 10 usuários, mas não é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que isso seja um pouco mais separado, não seja exatamente 1 para 1. Então, com o Gunicorn, a gente consegue fazer algumas coisas para melhorar a performance da nossa aplicação. O Gunicorn, por padrão, ele já suporta workers assíncronos. Então, por padrão, ele usa um worker síncrono, que trata uma requisição para cada usuário. Cada worker trata uma requisição por vez, só que ele também suporta workers assíncronos que pode ser implementado usando Greenlet, Eventlet, Async.io e tudo mais. Com esses caras, a gente consegue trabalhar, a gente traz concorrência para o Python. Então, dado que uma aplicação web, a maior parte do tempo que ela tá processando alguma coisa, ela tá fazendo o que a gente chama de I/O, né? Ela tá usando recursos que envolvem I/O, seja fazer um request para uma API externa ou comunicar com um banco de dados que está em outra máquina ou algo do tipo. Os workers assíncronos, eles conseguem atender mais de um cliente ao mesmo tempo, porque ele consegue trabalhar de forma assíncrona no Python usando esses workers assíncronos, tipo o Greenlet, o Eventlet e o Async.io. Então, um exemplo de como isso resolveria o nosso problema aí. Aqui eu tenho uma view básica do Django, então a view aqui IOTask, e nessa view eu estou colocando um sleep de 2 segundos. Então, digamos que essa aplicação aqui está esperando aqui 2 segundos para a gente resolver alguma coisa. Então, beleza. Se a gente fizer um request aqui é um teste usando uma ferramenta de teste aqui que a gente pode falar mais tarde, eu pedi para fazer 2 requests simultâneos nessa aplicação. Então, você vê, ele tem 2 segundos são 2 segundos de sleep. Então, aqui ele recebe o primeiro request, então demorou 3 segundos para responder. E aí, o segundo request, ele ficou esperando o primeiro terminar, e aí que ele começou, ele esperou 2 segundos, aí que ele esperou os 2 segundos dele e processou. Por outro lado, aqui à direita, a gente colocou o Gunicorn para usar um worker assíncrono. Então, esse cara, ele não espera uma resposta ele não espera enquanto estiver fazendo I/O, ele não espera para receber outro cliente. Então, eu testei aqui agora com 10 clientes simultâneos e todos eles foram respondidos basicamente no mesmo tempo. Então, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Então, essa é a grande vantagem de usar workers assíncronos. Quando a gente está falando de processamento baseado em I/O,
com Python você consegue escalar facilmente usando isso. Quando a gente está falando de CPU mesmo, de tarefas mais para de CPU, aí a gente precisa usar outras estratégias, mas a gente vai ficar nesse caso aqui, por hora. Bom, com essa mudança, o Unicorn vai passar a consumir mais recursos da máquina, mas ele vai entregar mais performance. Então, por isso que eu falei lá atrás que a ideia aqui era usar o máximo usar o máximo que a gente puder dos recursos que a gente tem disponível. Então, com o worker síncrono, a gente acaba ficando limitado na quantidade de usuários que a gente acessa, e a máquina também não vai ser tão estressada, visto que ela está fazendo uma tarefa por vez. Então, acaba que quando você meio que desbloqueia esse superpoder aí do Unicorn, você consegue fazer mais com o mesmo tanto de recurso. Como a gente... normalmente, a gente... com Django, a gente utiliza o banco de dados relacionais. Nesse caso aqui, eu vou falar um pouco do Postgres. E para falar com Postgres e manter essa performance de forma que essa forma de trabalhar assíncrona seja passada para as conexões do Postgres, para o Postgres também, a gente precisa usar o PsychoGreen, que é um projetinho open source, a gente faz até parte do PsychoPG, que é o drive do próprio Postgres. Bom, com o Postgres, a gente precisa usar o PsychoGreen para dar suporte ao driver, e além disso, a gente pode fazer algumas mudanças a mais na nossa aplicação para a gente conseguir um pouco mais de performance. Então, é interessante a gente usar conexões persistentes. Então, hoje o Django, na configuração padrão que ele vem, ele tem um valor setado lá, que é o tempo que ele deixa uma conexão com o banco de dados aberta, e cada acesso que a gente recebe, a gente vai lá, tenta pegar uma conexão que esteja aberta. Se tiver aberta, a gente pega ela, se não tiver, a gente abre uma conexão. E isso tudo envolve muito... isso aumenta o tempo que a gente demora para processar alguma requisição. Então, o ideal é que a gente use conexões persistentes, e para melhorar mais ainda, a gente usar algum tipo de ferramenta de pool de conexões para o próprio Postgres. O mais conhecido é o PG Bouncer, que a gente consegue integrar ele facilmente, é uma aplicação que roda separada da sua aplicação, e ao invés de você falar diretamente com o Postgres, você fala com o PG Bouncer, e o PG Bouncer cuida de falar com o Postgres. Por que é interessante usar o PG Bouncer nesse cenário? Dado que a gente começa a abrir conexões, que o nosso Unicorn ele abre conexões o tanto que der lá do lado dele, e as conexões de um banco de dados geralmente ela tem alguma limitação, seja porque você está usando a AWS ou o Heroku ou algum cara desse, existe uma limitação da quantidade de conexões que você pode abrir. Então é interessante você usar um pool de conexões, porque aí você limita o máximo de conexões que você quer abrir e a quantidade de conexões virtuais que você quer ter. Então, você pode dizer que seu banco de dados suporta 500 conexões, mas você quer abrir até 1000 conexões, nesse caso. Então, o PG Bouncer garante que sempre existirá 500 conexões, no máximo 500 conexões abertas, só que você, na sua aplicação, vai ter acesso a muito mais que isso, e você consegue extrair muito mais do seu banco de dados. Bom, então, aqui um exemplo de como funciona esse connection pooling. Normalmente a gente acessa, a nossa aplicação acessa o Postgres diretamente, então cada setinha dessa aqui seria uma conexão aberta. No caso de a gente usar workers assíncronos, a gente vai abrir isso de forma praticamente indefinida, então a gente pode estourar o máximo de conexões que o nosso banco aceita e gerar um outro problema. Então, aqui embaixo a gente tem um exemplo usando o Connection Pooling, usando o PG Bouncer para fazer isso. Então, digamos que a gente, ao invés de falar com o Postgres diretamente, a gente fala com o PG Bouncer e ele fala com o Postgres. Então, sempre que eu acesso aqui, ele pega uma conexão que ele manteve persistência com o Postgres, me retorna ela de forma mais rápida, eu não preciso ficar abrindo conexões indefinidamente com o Postgres, e eu consigo processar as minhas informações de forma mais rápida. Então, esse é o exemplo do PG Bouncer.
A segunda coisa que a gente deve fazer para a gente conseguir manter uma performance interessante na nossa aplicação é responder o mais rápido possível. Então, apesar da gente agora estar usando workers assíncronos, esses workers são limitados, então eu consigo rodar, sei lá, pelo menos 1000 workers numa máquina pequena, numa máquina. Então, se a minha aplicação é muito lenta, eu continuo tendo problema para escalar e para manter minha performance aceitável, já que eu estou demorando muito responder o usuário e aquele worker, por mais que ele não seja síncrono, ele acaba ficando ali muito tempo ocupado processando uma coisa só. Então, o ideal é que esse cara consiga processar tudo de forma bem mais rápida. Então, para isso, eu linkei aqui 2 estratégias que são bem simples e bem comuns a gente usar hoje em dia. A primeira delas é uma estratégia, usar cache. Então, por mais que a gente tenha um banco rápido, a gente não tenha problema de ficar abrindo e fechando conexões com Postgres, e a gente consiga escalar os nossos workers de forma mais rápida, um banco em memória vai ser muito mais rápido, vai ser sempre mais rápido. Então, ao invés de eu fazer uma consulta no Postgres, que ela faz diversos relacionamentos e demora alguns milissegundos para responder, eu posso ter aquele dado guardado de forma mais simples, que eu possa pegar ele de um lugar que esteja mais próximo e seja mais rápido. Então, geralmente, a gente utiliza o Redis ou então o Memcache para isso. O Django já tem suporte para esses caras de forma bem, bem fácil. Então, colocar cache numa view, num endpoint de uma API, ou então em algum método que faz algum processamento mais pesado ali no seu modelo, faz alguma coisa mais pesada, é bem simples. Você pode cachear o resultado desse cara e entregar o mais rápido possível. Então, eu vi em algum lugar alguém falando que o request mais rápido é sempre aquele que não bate no banco, né? Então, esse aqui, essa ideia de usar cache, ela é bem adotada em vários tipos de sistemas e tem vários casos diferentes. E uma outra ideia aqui é ter um esquema de cache stale, assim. Então, quando você coloca a sua aplicação no ar, provavelmente você vai ter alguém na frente fazendo algum tipo de proxy, seja um Nginx, seja um Squid ou algum serviço de cloud. Esse cara, você tem a opção de fazer cache stale, que é basicamente você pode definir que quer entregar se a aplicação não tiver, se o dado não tiver muito fresco, não tiver muito antigo, você entrega diretamente do cache dessa camada acima e não precisa entregar da sua aplicação. O que torna tudo bem mais rápido também e desafoga a sua aplicação e você consegue atender muito mais usuários do que você atenderia se você tivesse tendo que lidar com todos esses requests. Se você está fazendo alguma aplicação que consuma se a sua aplicação é consumida como um serviço, um API, você sempre pode também trabalhar com cache no front-end, né? Então, e aí, no lado do client-side, há diversas outras técnicas que você pode usar para não ficar também toda hora batendo na sua aplicação aqui e conseguir resolver esse problema também. Além disso, a gente pode fazer uma outra estratégia para a gente responder o mais rápido possível. E essa estratégia ela é bastante utilizada em diversos sistemas, que é processar coisas em background. Então, muitas tarefas que a nossa aplicação precisa executar, ela não precisa acontecer em tempo de request, né? Não precisa acontecer ao mesmo tempo que o usuário está solicitando que aquilo aconteça. Então, imagina que o usuário fez um cadastro na sua aplicação, e você quer enviar um e-mail de boas-vindas para ele depois desse cadastro. Bom, o cadastro, por si só, ele já é uma tarefa que é um pouco pesada, porque você vai ter que pegar aquelas informações, verificar se elas estão ok, inserir num banco de dados, e além disso, você vai querer notificar esse cara. O que a gente faz nesses casos? A gente, geralmente, manda isso para ser processado em background. E o que é isso? A gente usa algumas ferramentas como o Celery, o Python RQ, o Huey e alguns outros,
onde a gente tem workers, que são mais ou menos o mesmo conceito que a gente tem no Gunicore. Então, basicamente, é um script que fica olhando para algum serviço, algum banco de dados específico disso, que pode ser algum serviço de fila, né? A gente pode usar o RabbitMQ, a gente pode também usar o Redis também. E aí a gente manda para esse banco de dados essa informação, ó, envia um e-mail para esse cara. E aí isso vai acontecer em background, você retorna para o seu usuário o mais rápido possível, e depois você vai lá com esse seu worker rodando em background e ele pode ir lá e enviar o e-mail para o usuário. Então, geralmente, coisas que não precisam acontecer exatamente na hora que o usuário está solicitando, a gente usa essa estratégia, principalmente porque a gente diminui os gargalos da aplicação. Então, é muito mais fácil a gente escalar um endpoint, uma página que ela responde rápido do que uma página que responde devagar e faz um monte de outras coisas. Então, basicamente, a gente acaba usando processamento em background. O Celery é o cara mais utilizado, assim, hoje. Tipo, assim, é simplificar demais dizer que ele só processa em background, ele faz um monte de outras coisas, assim. Ele é um cara bem interessante, vale a pena estudar e ver se você precisa e se você consegue colocar ele na sua arquitetura, porque vai ajudar bastante. Bom, e por último, a gente, além de tudo isso, a gente precisa monitorar nossa aplicação. A gente precisa tanto monitorar para saber o que está acontecendo com ela, por que ela está caindo, quanto para saber onde eu posso melhorar ela, ou onde daqui a algum tempo eu vou começar a ter problema com ela, ou onde o usuário está sofrendo mais e eu não sei, porque eu não tenho como eu não uso o serviço que eu estou fazendo, né? Então eu não sei exatamente como esse cara tá vendo o serviço que ele está recebendo. Então, o New Relic é uma solução que a gente chama de APM. Esse cara, ele te dá diversos gráficos, diversas métricas de performance, de tempo de resposta, de throughput. Ele te diz se você está conseguindo atender mais usuários, menos usuários, desde quando começou a ficar lento, quando melhorou a sua aplicação. É legal você fazer as suas otimizações e você olha no gráfico do New Relic, ele vai lá e já te mostra certinho o que aconteceu no momento que você fez aquela otimização e tudo mais. É um serviço pago, mas tem uma cota gratuita também, então dá para ficar usando. Ele é bem mais restrito, mas aí já ajuda muito assim, a entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes sua aplicação o pessoal está reclamando que a aplicação está lenta, o que está caindo, o que está... E esse cara te dá de forma fácil, ele já te diz qual a view que está lenta, onde ela está mais lenta, se ela está lenta fazendo request para um terceiro, se ela está lenta fazendo uma consulta ao banco de dados. Então, com base nela, você consegue fazer muita coisa desse tipo. A gente tem o Sentry também. O Sentry, ele tem uma versão free, e tem uma versão free que já ajuda bastante também, mas aí ela também é limitada, mas não é tão caro quanto o New Relic. Então, esse cara aqui é bem mais fácil a gente convencer a nossa gestão a pagar. E esse cara, ele te ajuda a traquear todos os erros que sua aplicação está tomando. Então, quando a gente fala de performance e escalabilidade, existe, além dos erros que a aplicação retorna normalmente, sei lá, tem um erro no código de fato, ou tem algum erro de lógica, tem algum erro de conversão de tipos, mas aqui nesse cara a gente consegue traquear vários erros que acabam passando despercebidos, tipo, o seu banco de dados, você está perdendo muita conexão com o seu banco de dados. Então, por que eu estou perdendo muita conexão com o meu banco de dados? Então, você já pode ir lá investigar. Ou você está ultrapassando a quantidade de conexões que seu banco de dados aceita. Então, por que isso está acontecendo? Ou você consegue pegar request timeout, que é, por exemplo, o seu cliente fez uma solicitação para esse endpoint aqui e ele tomou um erro porque demorou muito para responder ele. Aí você, por que está demorando tanto para responder? E aí você consegue tirar alguns insights desse cara. É um cara que vale muito a pena você ter na sua aplicação. O Logstash, que é uma ferramenta para centralizar os seus logs. Então, é muito útil
para você resolver aqueles problemas que o pessoal fala que ficou bom sozinho, né? Tipo, sua aplicação ficou fora do ar, você não estava disponível para ver o que aconteceu, e aí você chegou no computador, foi olhar o que aconteceu, só que se você não tem logs, você não consegue saber exatamente o que aconteceu e como aconteceu. Então, é bem interessante você usar alguma ferramenta de log, pode ser o Logstash, pode ser qualquer outra, pode ser uma solução própria, pode ser os logs do seu syslog ou coisas do tipo, mas é legal você ter uma ferramenta assim, porque acaba simplificando muito o seu fluxo de trabalho. E além desse cara, para o Django, a gente tem esse cara que eu acho sensacional, que é o Django Debug Toolbar. Então, você instala ele na sua aplicação Django. O ideal é você rodar ele sempre localmente, né? Não em produção, porque ele adiciona um overhead bem grande na sua aplicação. Então, você rodando ele localmente, você consegue ter um monte de informações. Você consegue saber quanto tempo demora quanto tempo uma rota está demorando para retornar, e aí ele te dá com clareza exatamente o que ele demorou fazendo. Então, aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho aqui 380 queries em 44 mil milissegundos. Então, será que eu precisava ter 380 queries aqui? Como é que eu otimizo? Então, é até legal você ver isso aqui, vai lá, começa a ver como você pode otimizar seu banco de dados, ver se você está retornando as informações que realmente precisa, ver se você pode cachear alguma informação aqui, ou se não. Se for uma rota aqui que você está executando alguma coisa muito pesada no plano em tempo de execução, você já sabe também se você precisa passar isso para rodar em background, usando Celery, usando Python RQ. Então, o cara que te dá muitos insights para você trabalhar. Resumindo é isso, a gente para escalar uma aplicação, a gente precisa medir, talvez seja a coisa mais importante. Então, essas ferramentas como Django Debug Toolbar, Logstash, Sentry, New Relic são muito importantes porque a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo de fato. A maioria dos serviços hoje que a gente usa para as nossas aplicações, eles te oferecem algum tipo de gráfico que você pode usar para entender. Então, você deploy sua aplicação no Heroku, você tem lá os gráficos do Heroku, se está no DigitalOcean, você tem esses gráficos. A Amazon deve ter suas informações também. Então, antes de pensar e falar, minha aplicação está caindo, minha aplicação está lenta, minha aplicação não está escalando. Antes de pensar nisso, tem muito caminho a ser percorrido antes de você passar para uma arquitetura baseada em microserviços, ou você achar que vai botar na Amazon e vai resolver seus problemas. Geralmente não vai. Se você tem esses problemas de gargalos simples de performance, geralmente você não vai escalar só por estar nessa plataforma. Você precisa olhar para a sua aplicação, entender como ela funciona e estudar a fundo ela e ver o que você pode melhorar, o que você pode mudar. Tem muito material na internet sobre isso. Esses problemas de gargalo em aplicações, a maioria deles são bem conhecidos e bem simples de resolver até. Então, por exemplo, se a aplicação em Django, você vê lá, está fazendo query demais. Então, você vai procurar, tem dezenas de posts explicando como é que você reduz a quantidade de queries. Você tem um endpoint que faz uma consulta muito pesada, só que é uma consulta que muda muito pouco. Então, bota um cache nesse cara. E dezenas de outras técnicas. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Acho que é um passo inicial para a gente começar a discutir sobre essas coisas e tudo mais. Depois eu vou liberar o link dessa apresentação com vários links aqui que eu usei para montar a apresentação. E aí vocês podem ficar à vontade para me procurar e para fazer perguntas agora. Obrigado. Show, Raul. Valeu. Deixa eu ver aqui quais são as perguntas que já chegaram. Só um momento. Bom, galera, vocês podem perguntar nesse link aqui. Quem não perguntou pode votar também. Vamos começar com o primeiro. Você recomenda algum serviço de hospedagem para sistemas Python? Tá. Bom, a gente tem várias
soluções para isso hoje. Alguns caras alguns caras mais conhecidos, outros menos conhecidos. Eu gosto muito do Heroku, inclusive eu tenho usado ele num projeto pessoal que eu ajudo um amigo. A gente usa o Heroku. O único problema dele é custo, que é um cara um pouquinho caro, assim, mas dado que você tem uma equipe reduzida e tudo mais, acaba se pagando, porque você, com menos gente, você consegue fazer várias coisas. Então, acho que o Heroku seria o cara mais legal, assim, para começar. Mas tem também a DigitalOcean, que te oferece uma máquina limpa, e aí você, em cima dessa máquina, você vai montando. Tem vários artigos que ensinam também. Mas se você não tem tanta experiência com deploy de aplicação e esse tipo de coisa, talvez o Heroku seja o cara ideal, assim, para você. Porque ele, apesar do custo ser um pouquinho mais elevado, ele te oferece várias coisas de graça, assim. Próxima. Através do Gabriel, através do PG Bouncer que eu tenho que limitar as conexões entre a aplicação e o banco de dados? Bom, a gente tem dois casos aí. No Django, a gente basicamente fala quantas... A gente diz que a gente quer manter a conexão persistente. E no PG Bouncer, a gente faz essas configurações de como a gente quer que ele se comporte. Então, a gente fala para ele que eu quero que você gerencie até 100 conexões virtuais, né, vamos chamar assim, que são conexões que não representam uma conexão de fato com o Postgres, e a gente fala que a gente quer que ele faça no máximo 20 conexões com o Postgres. O interessante de usar o PG Bouncer é porque a gente acaba tirando da aplicação essa responsabilidade e a gente tem um cara ali que vai cuidar disso para a gente. Então, ele mesmo cuida de reusar conexões e a gente só tem que falar com ele e ele torna isso transparente para a gente. Legal. Vamos para as 3 finais. Lucas, a conexão de banco de dados usando diretamente o NoSQL do Django é confiável e persistente para uma requisição no banco de dados que o próprio Django usa? Tá. O Django, ele por padrão, ele trabalha apenas com bancos SQL, né? Ele não trabalha com bancos no SQL, mas eu acho que ele quis falar o ORM do próprio Django. Bom, é totalmente confiável e é totalmente configurável também. Então, por padrão, o Django ele usa um parâmetro chamado MaxAge para definir quanto tempo ele espera que aquela conexão fique viva para ele poder reutilizá-la, ou se ele vai precisar criar outra. E a gente pode também setar esse valor de MaxAge para ser eterno, para a gente nunca matar a conexão, ela sempre fica lá disponível. Então, é bem tranquilo, assim, você confiar no framework para isso. Próxima, do Igor. Você já trabalhou em algum projeto onde tinha zero downtime como requisito a cada deploy? Se sim, poderia comentar os desafios e como resolveu? Massa. Bom, acho que isso é algo que para a gente já foi um grande problema, assim. Hoje, com a quantidade de ferramentas que a gente tem hoje, acaba que a gente meio que ganha de graça, assim. Então, quando eu trabalhei na Globo.com, a gente usava o Tsuru para fazer deploy de aplicação. Então, o Tsuru já cuidava de ter sempre mais de uma réplica da aplicação e a gente... o deploy era feito de forma gradual, então cada aplicação, cada novo nó que era adicionado, a gente removia um outro nó e a gente só deixava esse cara disponível quando ele realmente estivesse funcionando. Então, a gente acabava tendo zero downtime nesse caso. O Heroku, ele oferece a mesma coisa. Agora, se você quiser fazer isso de forma... se você estiver usando o Kubernetes também, você ganha isso meio que de graça. Mas se você for usar algo mais rústico, assim, sei lá, você quer deployar sua aplicação na DigitalOcean ou qualquer outro VPS, aí é algo que você vai ter que tratar na mão, assim. Então, basicamente, você vai ter que ter sempre 2 versões ali da sua aplicação, e aí você faz ter pelo menos redundância, né? Você ter 2 versões da aplicação, você faz deploy da primeira, aí você vai lá, passa os dados para ela começar a ir só para a segunda,
depois você retira a segunda, passa os dados para só para a primeira aplicação, e aí você consegue fazer isso. Para esse trabalho mais braçal, você consegue fazer isso, tem várias ferramentas, até em Python mesmo, para te ajudar com isso. Você pode usar Ansible, tem Puppet, tem Fabric, tem vários caras assim. Mas, dado que você pode utilizar algo que simplifica esse trabalho, eu recomendo, assim. Então, tipo, se você tem uma aplicação um pouco menor e tudo mais, talvez usar próprio Heroku, o cara do tipo, vai te ajudar e não vai te exigir esse grau de preocupação, assim. Ou se você tem um time de infraestrutura para te ajudar também, que é legal. Duas últimas, vamos lá. Rael, de Gabriel agora. Rael, diante de todos esses recursos de suporte, log e debugging, como eu integro todos eles diretamente com a aplicação? Tá, bom, o próprio Django, ele tem vários, por exemplo, a maioria desses serviços que você tem como terceiro, como o Sentry, o New Relic e tudo mais, eles te entregam algum tipo de agente que você coloca na sua aplicação. Então, se você procurar no Google Python New Relic, você vai cair lá no pacotinho do pip do New Relic, que você instala na sua aplicação Python, e esse cara ele começa a coletar informações sobre a sua aplicação e enviar. A mesma coisa serve para o Sentry e qualquer outras ferramentas. Já a login, a gente depende muito de onde você está deployado e tudo mais. Por exemplo, você está no Heroku, você pode plugar lá um cara que recebe os logs de forma bem simples. O Django ele tem configurações de login também específicas que facilitam isso, e a maioria dessas plataformas te oferece algum tipo de serviço de integração para você colocar na sua aplicação. Então, acaba que é basicamente assinar o serviço, pegar o pacote oficial e começar a usar. Assim. Então, é até legal, porque você pode fazer isso da sua casa com um projeto de teste. Aí você pode subir uma aplicaçãozinha no Heroku, sei lá, e testar esses caras. Você pode testar o Sentry, pode testar o New Relic, testar o Logstash, esses caras aí. É bem tranquilo. Último. O Django já tem alguma estrutura de projeto mais padrão? Então, quando você cria uma aplicação em Django, ele meio que te dá um esqueleto ali de como a aplicação tem que ser organizada e tudo mais. Eu, particularmente, eu tento usar essa organização padrão dele, essa estrutura de projeto. E aí, às vezes, eu já deixo algumas coisas prontas aqui para utilizar. Mas o que eu mais vejo o pessoal utilizando na internet é usando o Django Cookie-Cutter. Deixa eu até abrir ele aqui no meu computador. É um projeto bem conhecido que ele meio que te dá já um kit, um starter pack aqui para você começar. Então ele já está usando, já integrou com o Twitter Bootstrap, já tem coisas de segurança, já tem coisas que melhoram para você fazer envio de e-mail, já dá suporte para WebSockets, deixa eu ver aqui o que mais, S3, ele já deixa a aplicação fácil para colocar no Heroku. Então, deixa eu só ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui, só um minutinho. Share screen. Tá, então aqui, ó, esse projeto aqui, o Cookie-Cutter Django, é um projeto bem maneiro. Na verdade, o projeto em si é o Cookie-Cutter, ele é um projeto de receitas para projetos, e existe esse Cookie-Cutter Django, que é o PyDaniel que toca, e ele talvez seja o cara mais completo, assim. Então ele já vem pronto para funcionar em vários lugares. Ele já integra com um monte de coisa, então acho que ele vem até com o Celery pré-configurado, já vem com o Celery aqui, já vem com otimizações para o Postgres, já vem com algumas configurações para arquivos estáticos, para envio de e-mail, para S3 e coisas do tipo. Então acho que o que a gente tem mais de oficial assim hoje é o Cookie-Cutter Django, assim, de formato de projeto Python.
Eu acho que acabei meio que respondendo aí a pergunta aqui que surgiu aqui de novo, que é um Start Project, assim. Eu acho que esse cara aqui, o Recruiter, ele é o cara, ele é a principal ferramenta que a gente tem hoje. Então, é esse cara aqui que eu recomendo, assim. Eu não uso ele porque, assim, para ser bem sincero, assim, tem bastante tempo, assim, que eu não começo nada com Django, assim, já tem... Geralmente eu vou trabalhar alguma coisa, já começou, já está funcionando e tal. Então, não tive... Quando eu vi esse cara, eu achei meio complexo, assim. Mas é legal, porque se você puder dedicar um tempo, é muita coisa que você não vai precisar se preocupar no futuro. Então, muitas dessas coisas aqui, quando eu começo um projeto em Django, eu acabo tendo que fazer na mão, assim, que é um problema. Você tem um cara como esse aqui, é o ideal você utilizar.